Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus vos abençoe ricamente neste dia, no nome precioso de Jesus. Quero compartilhar uma palavra ao teu coração em poucos minutos e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo de uma forma especial, como Ele sempre o faz para com os seus filhos. Amém? A palavra que Deus colocou no nosso coração neste dia fica na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10 e no versículo de número 10 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, versículo 12, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Amém? Palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, aos coríntios. Uma palavra onde ele traz uma exortação, alguns conselhos para a igreja que estava em Coríntios. Ele usa o povo de Israel no Antigo Testamento e ele diz, olha, é melhor que vocês não se queixem como o povo lá no deserto se queixou. E você que conhece a história, se você não conhece, você vai conhecer. Pois o Senhor Deus com mão forte, usando Moisés, tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito e o fez andar pelo deserto. É certo que no deserto tem perigos, tem provações, tem limitações, tiveram muitos problemas, mas é certo também, e é visto na palavra, que o Senhor sempre esteve com o seu povo. Porque o Senhor não tira ninguém de um lugar ruim para deixá-lo à mercê dos perigos desta vida. O Senhor sempre cuida dos seus filhos e anda com eles, principalmente no início da caminhada, ou fortalecendo, ou conduzindo, ou ensinando, para que ele possa ter maturidade suficiente para chegar à estatura de varão perfeito, como ele bem diz também através do apóstolo Paulo. Portanto, o Senhor andou com eles no deserto. A Bíblia diz que ele andava com uma nuvem por cima do povo, para que eles não fossem castigados pelo sol forte do dia no deserto. E andava com uma coluna de fogo à noite para protegê-los do frio também muito forte que fazia a noite no deserto. Porque no deserto, durante o dia, é muito quente. Então a nuvem do Senhor estava sobre eles, cuidando deles. E à noite é muito frio. E o Senhor estava ali com uma coluna de fogo para aquecê-los e para não deixá-los congelar naquele frio do deserto à noite. Quando eles estavam com fome, o Senhor mandava maná todos os dias, alimento fresquinho do céu para alimentá-los, para que eles não morressem de fome no deserto. Quando eles estavam com muita sede, o Senhor tirava a água da rocha e saciava a sede deles, como muitas vezes o fez. Mas o povo que estava acostumado a ser escravo no Egito, ficava reclamando todos os dias. Quando não tinha comida, ou quando era só maná, eles queriam carne, o Senhor mandava codornizes para ele e encheu eles de carne. Quando não tinha água, eles reclamavam. Eles não tinham aprendido ainda, eles não sabiam ainda a orar e a esperar e a confiar em Deus.
Em vez de orar juntamente com o seu líder, de falar com o seu líder Moisés, com Arão, com Miriam, que ali estavam, eles reclamavam e murmuravam de tudo que não tinham naquele momento, tudo que queriam, tudo que desejavam naquele momento. Eles não souberam esperar, não souberam confiar, mas o Senhor queria que eles aprendessem. E aqui o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Olha, vocês, cuidado, não se queixem como fizeram eles lá atrás. Porque muitos deles pereceram no deserto, muitos deles morreram sem conhecer a terra prometida, sem entrar na terra de Canaã, na terra que manava leite e mel, que era a promessa do Senhor colocá-los naquela terra. E o Senhor fala aqui também, olha, portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. O Senhor está falando aqui para nós vigiar, para nós estar atentos às tentações que estamos passando, às provações que estamos passando, aos momentos difíceis que estamos passando. Nós temos que ter cuidado, para não cair. As tentações, ele continua falando aqui, que vêm sobre vocês, não são maiores do que a que os outros enfrentaram. E outra coisa, elas não são maiores do que aquelas que você pode suportar. Mas antes, com toda aprovação, o Senhor sempre dará o escape para os seus filhos. Basta que clamemos a Ele, basta que confiemos nele, no tempo certo. Amém? Eu estava lendo uma palavra hoje pela manhã também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e no versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em tudo, irmãos, eu e você somos atribulados muitas vezes, mas nós não podemos ficar angustiados por causa disso. Em tudo, o apóstolo Paulo está falando aqui, somos perplexos muitas vezes, como neste tempo de crise, nesse tempo de provação que estamos passando, ficamos perplexos muitas vezes. Alguns estão perplexos demais, alguns estão atribulados demais, mas nós não podemos ficar desanimados, ele está dizendo aqui. Somos perseguidos, estamos sendo perseguidos por este vírus, estamos sendo perseguidos por essa doença, estamos sendo perseguidos por pensamentos ruins, por tragédias que estamos vendo, mas nós não estamos desamparados, ele está falando aqui. Somos muitas vezes até abatidos, ficamos abatidos pelas coisas que vemos, pelas notícias que presenciamos, que ouvimos, mas ele está dizendo aqui que nós não seremos destruídos. Abatidos sim, mas destruídos jamais. E o que me chama a atenção, e essa é a receita do apóstolo Paulo para nós passar esse tempo de crise, esse tempo de tribulação que estamos vivendo, ele fala assim: por isso nós, lá no versículo 16 do capítulo 4 dessa segunda carta aos Coríntios, ele fala: por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior ele venha a se corromper, o interior, contudo, ele se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Este é o segredo da vitória, é o segredo para passarmos esta crise glorificando o nome do Senhor. Firmes com o Senhor, com a nossa fé fortalecida na palavra e nas promessas do Senhor. Ele está dizendo aqui ainda que o nosso exterior venha se corrompermos, venha se desgastar pelo tempo, pelos anos que se passam, pelas lutas que passamos. O nosso interior, todavia, contudo, ele se renova dia após dia, porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, é Ele que nos guia, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele que nos renova o nosso espírito, a nossa alma, a nossa fé, nossas forças, todos os dias. Essa é a nossa oração. Devemos orar e clamar ao Senhor e confiar nele. Senhor, renova minhas forças, renova a minha fé, renova a minha visão, renova a minha esperança em Ti, Senhor. Porque nós não temos que nos focar nas coisas que nós estamos vendo. O apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala a nossa leve e momentânea tribulação. Olha que ele passou por tribulação, por naufrágio, por fome, nudez, perigo, espada, prisões. E ele diz assim, a nossa leve e momentânea, porque ele não está focado nisso, nesta luta. Ele não está tornando a sua luta gigante, grande demais, ainda mais do que já é. Não.
ele está olhando para Deus, o Deus que é maior do que a luta que ele está enfrentando. O Deus que é grande, que é poderoso, que pode fazer muito mais além daquilo que eu e você imaginamos. Este é o segredo da vitória. Não fica olhando para o gigante, como aquela ilustração que tem. Uma pessoa chegou e olhou para o gigante grande e diz: ele é muito grande e nós não vamos conseguir vencer esse gigante. E o outro, pequenino servo do Senhor, vem e olha para o mesmo gigante e diz assim: é muito grande, não tem como errar, eu vou acertar ele. Uma só vez eu preciso. Uma só pedrada eu vou derrubar ele, não tem como errar, é muito grande. Então são dois tipos de visões. Uma que se apavora com os gigantes que estão à frente e outro que confia no Senhor e crê que o Senhor é poderoso para derrubar os gigantes e fazer você mais do que vencedor. Porque ele diz aqui, não há prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Antes, com cada prova, ele sempre nos dará o escape. Porque ele tem a estratégia certa. Se nós orarmos, confiarmos no Senhor, ele tem a estratégia certa. Confia no Senhor nesta hora, irmãos. Não fica olhando para as coisas que os seus olhos naturais estão enxergando no momento. Não fica dando ouvido a notícias ruins que trazem mais pânico e mais frustração e desânimo para a tua vida, para a tua casa. Mas olhe com os olhos espirituais o que Deus está falando através desta provação, o que Deus está fazendo através desta provação, e aonde que Deus quer nos levar, aonde que Deus quer que nós venhamos a chegar. Confia no Senhor neste dia, em nome de Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que nós não estamos vendo. Creia no Senhor, deixa Ele fortalecer a tua fé, deixa Ele abençoar a tua casa, deixa Ele abençoar a tua vida espiritual, teu ministério, teu chamado, tua vida emocional, tua vida psicológica. Deixa Ele renovar a tua mente, deixa Ele renovar a tua visão, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais Ele vai fazer. Deixa essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.